A todos, nós louvamos a Deus pela sua bondade e graça para conosco, e porque Ele vive, nós podemos crer, né, irmãos, na manhã, a nossa esperança. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para adorar este Deus maravilhoso, que nos deu a nossa salvação. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. É depois de Efésios, Filipenses, depois vem Colossenses, depois só Censes. Primeiro Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Capítulo 5, versículo 23 e 24. Amém? Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai que está no céu, nós louvamos o teu nome e te bendizemos mais uma vez. Elevamos as nossas vozes, a nossa vida diante da sua presença, grato pela salvação que nos deste, por esse dia tão maravilhoso, pelas nossas almas que estão salvas e libertas pelo sangue de Jesus Cristo, e hoje podemos estar na sua casa para te adorar e te bendizer. Pedimos, ó Deus, a sua presença possa continuar conosco nas nossas vidas, que o Senhor venha nos abençoar grandemente e falar ao nosso coração, abrir a porta da palavra, e que o Espírito do Senhor nos abençoe, que saiamos daqui santificados, mais santos, mais justos e aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Plenamente santificado é o tema desta noite, irmãos. Nós vemos aqui a carta que Paulo escreveu aos primeiros Tessalonicenses. Vemos que Paulo vem exortando os irmãos acerca da vinda de Jesus Cristo, e ele vem falando sobre a ressurreição dos mortos, exortando os irmãos de Colossos para que eles sejam mais piedosos, para que eles sejam mais gratos a Deus, e que eles, com a esperança da vinda de Cristo, eles estejam preparados para ao encontro do Senhor. E no final, irmãos, da carta que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, então Paulo faz esta oração. Já no finalzinho, nos últimos versículos, ele faz essa oração, que o Deus de paz vos santifique em tudo. É uma oração que Paulo está fazendo aos irmãos em Colossos, que o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo, e que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oração. Paulo está fazendo uma oração aqui poderosa,
e ele sempre levou esses irmãos, e em todas as suas cartas, ele sempre leva os irmãos, no final, ele aplica sobre a santificação, sobre a vinda de Cristo. É um tema que Paulo, ele gostava muito de falar, portanto que ele fala isso, quase em todas as suas cartas. Paulo, ele fala sobre a vinda de Cristo, ou o dia de Cristo, o dia que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas Paulo, ele tem uma preocupação que estes irmãos que estejam preparados para o encontro de Jesus, eles sejam santificados, que eles sejam puros para o encontro de Jesus, em que Jesus vai voltar realmente para buscar a sua igreja, mas que estes irmãos estejam puros. E aqui ele fala então nesse versículo 23, irmãos, que o corpo do cristão, toda a vida do cristão tem que ser plenamente santificado, tem que ser irrepreensível, que todo corpo, espírito, alma e corpo precisa ser santificado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele dá ênfase, como eu disse, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele afirma que Deus é fiel, porque Deus nos chama para a santificação. Deus nos chamou para uma vida de santidade, uma vida de pureza. E essa pureza, ela precisa ser completa, ela precisa ser toda em nosso ser, em toda a nossa vida. Mas, e vem então uma pergunta: como definir a santificação na vida dos salvos? Como que nós vamos definir a santificação na vida dos salvos? Nós temos 3 formas básicas para que nós possamos compreender sobre a santificação. Como que opera esta santificação? Qual a maneira de Deus operar esta santificação na vida dos seus servos? Primeiro, no momento da salvação do crente. Quando o crente ele é salvo, quando o crente ele é liberto, ele automaticamente ele passa a ser santo, ele passa a ser separado, ele já não tem mais uma mentalidade mundana, ele não tem já mais uma vida mundana, ele se torna uma pessoa santa, um santo. Deus já separa, tanto, irmãos, que a palavra igreja, que é eclésia ou eclesia, que vem do grego eclésia ou eclesia, significa tirados para fora. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, ela é tirada para fora, ela tem que ser diferenciada do mundo, ela é tirada do mundo para fora do mundo. Então nós temos aqui, primeiro, a salvação do crente. Deus garantiu esta salvação através de Jesus Cristo, essa santificação. Nós todos somos santificados, irmãos, em Jesus Cristo, pela obra redentora do Calvário, pelo que Jesus fez no Calvário, pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Então nós alcançamos esta salvação primeiro, nós alcançamos essa santificação primeiro, através de Jesus Cristo, no momento da nossa salvação. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 10 e 14, o texto diz o seguinte: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus morreu uma vez, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então ele aperfeiçoou a sua igreja para sempre, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, ela nunca será derrotada. A igreja de Jesus Cristo, ela não é uma igreja mundana. Já viu alguns pregadores dizendo: nossa, a igreja é mundana, nossa, a igreja está envolvida. A igreja não é mundana. A igreja, irmãos, ela não está envolvida com o mundo. A igreja é santa, ela é imaculada, ela é irrepreensível, porque Jesus a comprou com o seu sangue, uma vez. Ele derramou o sangue dele uma vez, porque por uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A oblação é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Aos Hebreus, porque Paulo aqui ele fala aos irmãos
aos Hebreus, e ele fala com uma conotação, então, dentro da lei, falando sobre a oblação, como os cordeiros que eram mortos, e Deus recebia o sacrifício dos cordeiros, dos animais, e recebiam aqueles sacrifícios que simbolizavam a pessoa de Jesus, e aqueles cordeiros que era imolado, que era determinado pela lei de Moisés, Deus recebia o sacrifício daquele cordeiro, e o sangue e a ira de Deus era aplacada sobre o povo. A ira de Deus não ia ser derramada sobre o povo por causa do sangue daquele cordeiro que foi aspergido ali como oblação. E ele estava apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Então assim, irmãos, o que aconteceu? Deus resgata os crentes do domínio do pecado. Todos estávamos dominados pelo pecado. O pecado tinha o poder sobre nós. O pecado determinava sobre nós. Por que o pecado hoje não determina mais sobre você? Por que você hoje não está debaixo do pecado? Porque você foi pelo sangue de Cristo, no dia que você se converteu, em que Jesus te salvou, você teve esse poder, essa autoridade, esta capacidade de vencer o pecado. Não é porque nós somos fortes, é porque Jesus fez esta obra em nós. Você olha o pecado e foge do pecado, você não gosta mais do pecado, você não ama mais o pecado. Então essa separação, ela foi primordial na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, que o Espírito Santo fez essa obra e nos resgatou para sempre para a presença do nosso Deus. Ele nos colocou no domínio da sua justiça, ou seja, da justiça de Cristo, e de uma luz espiritual. Nós entramos para a luz de Cristo, irmãos. Por isso que os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, no início da igreja primitiva, eles foram chamados como cristãos pela primeira vez, porque aqueles crentes, eles pareciam com a pessoa de Jesus, então eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque olha, aquele povo se parece com Cristo. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nós fomos tirados do pecado pela oblação de Jesus Cristo, para que nós tenhamos a semelhança de Jesus, para que o pecado agora não domine mais sobre nós, não tenha força mais sobre nós. Então nós estamos em Cristo, e assim, estando em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Incrível, né, irmãos? Que poder extraordinário de Deus. As pessoas falam de milagres, né? Pessoas que ressuscitou, que foi curado, ok, maravilha, é um grande milagre, mas o maior milagre que existe na vida do homem é a sua salvação em Cristo. É você se tornar uma nova criatura. Imagine, irmão, ser uma nova criatura. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Ele precisava nascer de novo, e nós conseguimos, pela graça e pela bondade de Deus, alcançamos esta graça e nos tornamos nova criatura. O mundo não consegue entender isso. As pessoas não conseguem compreender isso. Por que nós somos diferentes? Por que somos um povo diferente? Porque nós temos a capacidade, fomos capacitados, fortalecidos pelo Espírito Santo, a ser uma nova criatura e vencermos este mundo de pecado, as forças das trevas, este mundo mau, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o sangue nos purificou de todo o pecado, nos tornou uma nova criatura. Isso é espetacular, irmãos. Isso é fantástico. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. E as nossas vidas aqui na terra, com isso que aconteceu em nós, o nome do nosso Deus é glorificado. Quando Ele olha do céu, assentado no seu trono de glória, que Ele olha para esse mundo de trevas, este mundo cheio de pecado, mas Ele vê as luzes,
andando neste mundo, iluminando, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, aonde quer que a luz dele vai, através do Espírito Santo, na vida da igreja e dos membros em particular, aonde vão, o nome do Deus Todo-Poderoso é glorificado. Isso é fantástico. Entendeu por que o diabo tem tanta ira de nós? Entendeu, irmãos, por que o diabo tem tanta raiva de nós? Entendeu por que o mundo não nos compreende? Por que os crentes são tão zombados, tão criticados? Agora está complicado, porque existe uma massa de crente aí, que dizem que são crentes, entre aspas, que estão escandalizando o Evangelho. Mas não é desses tipos de crente que vão honrar o nome de Jesus. Os crentes fiéis que foram lavados, se tornaram uma nova criatura, e que são luz no meio das trevas, é sal para temperar este mundo mau, no nome de Jesus. Nós somos santificados, irmãos, por causa da justiça de Jesus, não porque nós somos justos, mas a justiça de Jesus fez um efeito nas nossas vidas, nos tornando justos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sem a lei, pela graça, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3, 21 a 25. A justiça de Cristo envolveu o nosso ser, a nossa vida, e nos tornamos justos perante Deus. O diabo não tem como mais fazer nada contra nós. O inferno não tem como mais nos engolir. A morte não tem mais nem como segurar nós mais. Porque a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, está sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a igreja. Somos justificados por Deus. A todos os que estão, e assim, o que Deus fez? Deus nos declarou justos. Quem declarou nós foi Deus. E Deus não só, irmãos, nos declarou justo, não. Deus nos declarou também que somos santos. Você não é santa, você não é santo porque você é, mas é porque Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, determinou, declarou: a minha igreja é santa, a minha filha é santa, o meu filho é santo, e fomos justificados e santificados por Jesus. A todos os que estáis em Roma, Paulo disse, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Somos santos diante do nosso Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aí Paulo fala, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. Lembra, irmãos, quando tem muita essa questão de santo, a Igreja Católica tinha essa colocação, né? A teologia deles, uma teologia totalmente fora do que realmente as Escrituras diz, e eles têm essa maneira de beatificar ou santificar, né? Determinar que o padre, a madre, a fulano de tal, tem que determinar que ele, provar que ele fez um milagre, o que ela fez um milagre, como nós vemos aí constantemente, para que ela possa ser determinada um santo, né?
E a partir dali eles começam então a adorar aquele homem, aquela mulher que foi determinada pelo papismo, ou pelo Papa, pela Igreja Católica, como se eles fossem santos. Mas os santos de Deus são aqueles que são separados do mundo, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, e justificado perante os olhos de Deus. Quem determina é Deus. Quem fala é Deus. Deus tem os seus santos na terra, Deus tem os seus escolhidos na terra, Deus tem seus filhos na terra, Deus tem seu povo na terra, Deus tem a sua igreja na terra, e nós somos dele, irmãos. Nós pertencemos a ele, e não tem como nos tirar mais das mãos do Senhor. O segundo aspecto é a forma da vida cristã no presente. Porque quando nós nos convertemos no início, somos santificados. E depois que somos santificados, no presente, nós precisamos manter essa santificação, essa pureza que está em nós. Esse é o processo que os crentes buscam, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Então, no momento presente, nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque é Ele quem nos santifica, é Ele quem mantém essa santificação em nós. E quanto mais somos santificados, mais parecidos com Cristo nós somos. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo disse: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito nos transforma, nos regenera, nos santifica todos os dias, todos os momentos, e nos torna a nossa imagem como a imagem de Cristo, a semelhança da imagem de Cristo. Isso é o poder do Espírito Santo na nossa caminhada, na nossa jornada aqui nessa terra, irmãos. E quando estivermos agora no presente momento, nós precisamos ser santificados. Então essa experiência da santificação, irmãos, ela precisa fazer parte da vida cristã. Não é que eu sou cristão, ou que nós somos crentes, e eu vou pensar se eu vou ser santo ou não ser santo. É porque devemos ser santos no Senhor, e é o Senhor que determina isso sobre nós. É porque fomos chamados para ser santos, é que fomos chamados para sermos santificados. E essa santificação, ela é progressiva. Ela é progressiva, a partir do momento que quanto mais vamos conhecendo a Deus, conhecendo Jesus, conhecendo a sua obra, conhecendo a sua palavra, esta santificação, ela vai aumentando dentro de nós. O que nós fazíamos ontem de errado, hoje a gente procura não fazer mais, e vamos cada vez mais nos santificando. O puritano Thomas Edison declarou: santificação é um princípio da graça salvadora forjado, em que o coração se torna santo, e é feita segundo o coração de Deus. Aí ele fala: uma pessoa santificada carrega não só o nome de Deus, mas a sua imagem. A nossa santificação, como eu disse aqui antes, no nosso dia a dia, nós trazemos conosco a imagem de Deus. Nós representamos o Deus aqui da terra. Por isso que o nosso testemunho, ele precisa ser fiel. No trabalho, em casa, com os vizinhos, aonde quer que estejamos, nós precisamos ser fiéis. Porque nós representamos a Deus aqui nesta terra, e temos a imagem de Deus aqui nesta terra, não só o nome, mas a imagem de Deus. Nós devemos fazer o que Deus faz, assim nós vamos carregar a imagem de Deus. Paulo sempre tinha em sua mente esse assunto da santificação, irmãos, dessa pureza na vida cristã, que está em falta nos dias de hoje, pois há muitos crentes mundanos, que ama o mundo, tem prazer de estar no mundo, ama as coisas deste mundo. A Bíblia diz que quem ama as coisas deste mundo, o amor de Deus não está nele. E nós estamos vendo esse tipo de cristão nessa terra, mau testemunho, igrejas falsas, igrejas de heresias, igrejas mundanas,
que se dizem ser do Senhor, que leem a Bíblia, que pregam a Bíblia, mas são mundanas, elas não são santificadas, elas servem realmente à carne e servem ao diabo, servem ao mundo. São igrejas que foram produzidas pelo homem, determinada pelo diabo, porque não pertence a Deus. Existe uma igreja aí, irmãos, que está preparada para receber o anticristo. Quando o anticristo se manifestar, esta igreja vai abraçar a proposta do anticristo, porque essa igreja, ela é endinheirada, esta igreja, ela é mundanizada, a visão dela é torpe, ela não consegue enxergar as coisas santas, não tem mais força e não tem mais capacidade, porque se entregou às coisas do mundo, mesmo usando a palavra de Deus. Não são santificados no presente. E o terceiro aspecto de uma vida santificada é no futuro. Nós precisamos nos santificar também para o futuro. E isso, irmãos, acontece porque Deus faz crente sem pecado, tanto no corpo como no espírito, com a finalidade então de quê? De habitar no céu para sempre. Somos santificados para habitarmos no céu para sempre. Os crentes, eles observam, irmãos, e querem ter uma vida maravilhosa aqui nessa terra, querem a glória do mundo, mas não é para isso que nós somos santificados. Não é para nós dar show que nós somos um povo. Interessante que há uns tempos atrás, alguns anos atrás, irmão, ser crente era a coisa mais cafona, era a coisa mais idiota que existia, era ser crente, alguns anos atrás, que era vergonhoso ser crente, tanto que os líderes, os pastores lutavam com os crentes, você tem que carregar a Bíblia. Agora não, os crentes não estão nem aí, estão no shopping, estão cantando, estão nas ruas. Por quê? Porque um crente, irmãos, mundanos, são os crentes que estão envolvidos com as coisas desta vida, e eles estão se envolvendo, e o mundo não importa com eles, eles não perturbam a vida do mundo, porque eles não têm uma vida santificada, porque o mundo só se perturba com a igreja sendo santa. Porque quando você é um crente, mas você é um crente mundano, que gosta das coisas mundanas, e convive no meio dos seus amigos mundanos também, não vai fazer diferença nenhuma. Mas nós somos um povo que é separado, um povo diferenciado, santificados por Deus. Para quê? Para que Deus nos santificou? Para nos levar para o céu, para o futuro. Ele prepara homens e mulheres santos, irmãos, para ir para o céu. Em Paulo falou isso em Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está nos céus, a nossa cidade não está nessa terra. Nosso coração não pode estar neste mundo. Em Romanos 8,30 Paulo diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, aí ele fala, a estes também glorificou. A estes mesmo que foram justificados, que foram regenerados, eles serão glorificados na eternidade. Então só vai adentrar as portas celestiais diante de Deus os santificados, os santos. A Bíblia diz que não entra no céu nada que contamine o céu, irmãos. Nada imundo vai poder entrar no céu. Nada que tenha algum contexto com essa terra, com este mundo, vai poder entrar no céu. Nada que contamine. Deus não vai permitir nada de imundície no céu. Somente os santos, os puros, os fiéis, os verdadeiros que se livram das coisas deste mundo. Então o que Deus fez? Ele uniu a nossa natureza, Ele dispensa a nossa carne frágil, a nossa carne mundana, irmãos, e transforma o nosso corpo abatido em um corpo de glória.
um corpo santificado, um corpo sem ignomínia, sem pecado, um corpo transformado. Esta é a função e é a razão do Espírito Santo trabalhar sobre nós. Ele está nos preparando para nós adentrarmos o céu, as mansões celestiais. Deus está esperando o seu povo, Deus está esperando os santos, Deus está esperando a sua igreja amada, que Ele tanto ama aqui nessa terra, que Ele se entregou a si mesmo por ela, a um povo poderoso, um povo santificado. Então, os crentes, irmãos, eles faziam diferença porque eles eram santos. O impacto da igreja na era primitiva, ela mexeu, ela impactou Jerusalém, impactou o judaísmo, impactou a estrutura romana por causa da santidade, não é porque os apóstolos eram poderosos, porque eles eram pessoas especiais, não, inclusive eram pessoas leigas, pessoas que trabalhavam com redes, com pescas, né? Eram pessoas humildes, pessoas simples, 12 apóstolos simples. A primeira pregação de Pedro impacta daquela forma, quase 3.000 almas, depois mais quase 5.000 almas, a um total de quase 8.000 almas, somente na primeira pregação. Começa a impactar ali o judaísmo, a religião começa a ser dividida do judaísmo para o cristianismo, e depois ele impacta todo Roma. Por quê? Por causa da santidade, irmãos. O que faz a diferença nas nossas vidas é a santidade, é a santificação, e nós somos santificados para o céu. As pessoas parecem que não valorizam mais o céu, os crentes de hoje parecem que não valorizam mais o céu. Lembro-me que quando nós entrávamos na casa de um irmão e cumprimentávamos um irmão ou irmã com a paz do Senhor, chegávamos na casa do irmão, a primeira coisa que fazia era orar. Se orava, se lia a Bíblia, se falava sobre a vinda de Jesus, sobre o futuro de nós morarmos no céu. Essa era a conversa dos cristãos, irmãos. Fazia uma roda, colocava uma garrafa de café e falava das coisas de Deus. Hoje os crentes estão mundanos, não falam mais das coisas de Deus, estão preocupados com as coisas desta vida, somente com as coisas desta vida. Porque a igreja que está aí está ensinando o povo a ganhar dinheiro, usando as escrituras para ganhar dinheiro, os líderes usando a piedade que a Bíblia ela nos traz para ganhar dinheiro. Dinheiro se tornou o grande rei, mas nós não fomos santificados para isso. E quem nos santifica, irmãos, é Deus. Deus, Ele capacita os crentes a obedecerem. Nós somos capacitados por Deus para obedecer, somos exortados por Deus, né? E Ele nos capacita a ouvir as exortações. Deus, Ele nos dá graça para nós lermos as Escrituras, e o Espírito Santo nos ajuda para que nós possamos obedecer as Escrituras, porque em Filipenses 2,13 Paulo disse: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera essa santificação em nós, irmãos. Por isso que o crente que não dá ouvido às Escrituras, cristãos que não dão ouvido à palavra de Deus, eles não conseguem obter a santificação, porque Deus é que opera essa santificação. Precisa ouvir, dar crédito, e Ele nos capacita a receber. E Pedro disse, irmãos, que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são pesados. Pela graça de Deus nós conseguimos receber o mandamento do Senhor, receber a palavra do Senhor. O profeta Zacarias afirmou com veemência em Zacarias 4,6: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é o Espírito Santo que vai fazer isso, irmãos. É o Espírito de Deus que vai trabalhar. Paulo entendeu muito bem que quem operava nele de uma forma poderosa era a graça de Deus. Ele falou: eu faço muito mais do que todos, mas não eu, ele disse, mas a graça de Deus que está sobre mim, o poder do Espírito. Então quem santifica nossas vidas é o próprio Deus. E muitas das vezes nós não entendemos o processo da santificação.
porque Ele permite que nós passamos por provas, por lutas, por grandes dificuldades aqui nessa terra, e às vezes é um processo que Ele está levando nós a orarmos, a jejuarmos, a ler a Sua palavra, e nós buscar mais a Deus, a necessidade de vir para a casa dEle, para ouvir a Sua palavra. Isso é uma forma que o Espírito Santo trabalha em nós, irmãos, para nos santificar, nos coloca na provação, nas dificuldades. E nós vamos orar, dá um jeito de orar, dá um jeito de buscar a Deus. E nessa busca que nós vamos buscar o Senhor, nós nos aproximamos de Deus e alcançamos mais a santificação. E Paulo entendia muito bem sobre isso. Ele entendia que havia uma relação inseparável também entre o esforço humano, que é necessário, irmãos, que nós também nos esforcemos, ainda que Deus opere, mas nós precisamos nos esforçar, abrir o coração, para que o Espírito de Deus venha trabalhar nas nossas vidas, render aos pés do Senhor e buscar a santificação, buscar a santidade, buscar a pureza em nossas vidas. A Bíblia diz, aqui no versículo 23 ainda, ele fala: mesmo Deus de paz vos santifique. Paulo chama ele de o Deus de paz. Por que ele fala Deus de paz? O texto não é muito claro, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de paz. A cruz de Cristo, ela oferece paz da salvação para aqueles que se arrependem. Nós éramos amigos do mundo e inimigos de Deus. As pessoas não compreendem isso, mas o mundo não sabe que eles têm um grande inimigo, e que não é o diabo, é o próprio Deus. Eles não conseguem entender isso, porque as pessoas que são do mundo, elas têm um grande inimigo, irmãos, que é Deus, não é o diabo. O diabo é inimigo de Deus, o diabo é inimigo da igreja. Mas ser amigos do mundo se constitui ser inimigos de Deus. Então Deus de paz, Ele nos santifica. Ele nos santifica por completo, sem nenhuma parte, sem ser afetado. Toda a nossa vida ela é afetada, santificado em tudo. Nós somos santificados por completo por Deus. E os homens mais santos, as mulheres mais santas, irmãos, foram as que mais falharam. Não significa que nós, sendo santos, não vamos falhar. Nós não iremos pecar. Sim, vamos falhar, vamos errar. E os homens mais santos foram os que mais erraram, mas reconheceram que eram pecadores e se voltaram aos pés de Cristo. Então ele diz: todo espírito, alma e corpo, todo espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Veja, irmãos, que Paulo começa de dentro para fora. A santificação, ela começa do espírito, da alma, e depois ela afeta o corpo. Ela atinge todo o corpo. Quando é santificado o espírito e a alma, o corpo automaticamente ele alcança a santificação. E fomos plenamente conservados, irrepreensíveis, ou seja, com integridade, sem danos, sem mancha, por completo. Fomos santificados por completos. Por isso que Paulo fala aqui em Efésios 5, 25 e 27, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, agora sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pura, irrepreensível, todo o nosso ser, todo o nosso espírito, toda a nossa alma, o nosso corpo santificados. A nossa santificação, ela vem internamente, ela vem de dentro para fora. Então nós temos uma meta, nós temos um norte, que é o céu. Essa santificação, ela nos conduz ao céu. Por isso ele disse: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o prêmio, irmãos, é ser chamado para o céu, é a santidade eterna com a semelhança de Cristo. Esse é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós devemos prosseguir
para o alvo. O alvo é quem? É Cristo. O alvo é Deus. Essa santificação, ela nos prepara para a vinda do Senhor, porque Ele fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma vida irrepreensível? Uma vida que não se tem repreensão, uma vida em que ninguém vai poder te apontar nada. Então, essa vinda do Senhor é nos preparar para o arrebatamento dos santos. Paulo sempre se preocupou com o arrebatamento dos santos, e ele fala isso aqui agora pela 4ª vez. Ele sabia que ninguém ia ser arrebatado sem santificação, irmãos. Por isso ele fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 19, na própria carta, ele fala isso por 3 vezes e agora fala por 4 vezes. No versículo 19 ele diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coisa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ele estava preocupado com o arrebatamento. No capítulo 3, no versículo 13, Paulo disse: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Paulo, ele associa santificação com a vinda de Jesus, com o arrebatamento da igreja. E no capítulo 4, versículo 15, ele torna a afirmar: dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está afirmando aqui, irmãos, que ninguém que tenha uma vida santificada será arrebatado. O texto é claro, é enfático. Ele está dizendo que a santificação nos prepara para o arrebatamento. Quando Ele nos arrebatar, Ele vai escolher os santos, salvar os santos e vai arrebatar. E isso Ele confirma então no versículo de número 2. Ele fala: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então Ele garante a santificação. Ele começou e vai terminar a boa obra. Nós não vamos nos perder, nós não vamos cair. É só ficar firme no Senhor, olhando para Jesus, olhando para a cruz de Cristo. A santificação, ela não elimina o pecado, mas o crente sente menos amor pelo pecado. Ela não elimina, mas quando somos santificados, nós não temos tanto amor pelo pecado. A mente santificada, irmãos, ela se assemelha com a mente de Cristo. A mente, ela é renovada, temos uma mente purificada. A santificação ocorre no coração, na mente e no ser interior. É o completo, é no ser interior. O coração é purificado, a mente é purificada, o ser é purificado. Agora, existem meios que podem forjar a santificação, e tem pessoas cristãs que forjam a santificação. E há meios de se forjar a santificação pela moralidade. A pessoa pensa que ela é muito moral, que ela tem uma vida de moral. Olha como aquela pessoa tem uma vida, né? E pensa que ela é santa, mas não é, às vezes não é mesmo. Ou seja, ela vai exibir qualidade de caráter. A pessoa tem a capacidade de exibir um caráter até bom, mas aquilo ali não significa que ela é santificada. Ela pode forjar isso com filantropias, com falsa piedade. Há pessoas que pensam que porque ele doa dinheiro, porque ele doa comida, porque ele doa roupa para pobre, porque ele tem aquele tipo de filantropia, ele tem salvação, ou ele tem uma vida santificada. E quantos fazem isso dentro das igrejas, irmãos? Falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas que fazem isso. As igrejas doam comida, doam roupa, doam dinheiro, cestas básicas, cuidam dos pobres, mas ele mesmo, a liderança mesmo, a igreja mesmo, ela não tem uma vida de santificação. Aquilo ali não significa que a igreja é santa. A santificação, ela não está envolvida naquilo que eu faço, naquilo que eu determino, nas roupas que eu uso exteriormente, não.
A santificação, ela vem de dentro para fora e é uma ação poderosa do Espírito nas nossas vidas, que nos leva, irmãos, a uma vida de comunhão com Deus. Então, a atividade religiosa, ser membro de igreja, tem pessoas que pensam que são santos porque pagam dízimo. Oh, eu sou fiel no dízimo, quantos anos? E sim, a obrigação de pagar o dízimo, entregar o dízimo, mas isso não é santificação. Medo do inferno, consciência por causa do pecado. Quantas pessoas estão dentro das igrejas por causa da consciência, irmãos? Mas isso não é santificação. Então, forjar a santificação é muito fácil. Santificação é a prioridade de Deus para as nossas vidas, e nós devemos nos esforçar para vivermos uma vida de santidade. Não tem nada a ver com aparência exterior, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com o nosso modo de viver. É a nossa vida de comunhão com Deus, uma vida de piedade, uma vida que realmente mostra que é piedoso, que é piedosa. Tem uma vida de santificação, uma vida de santificação diante de Deus. Não tem nada a ver com cabelo, com adereços exteriores, irmãos. Isso não significa que é santificação. Roupas muito compridas, roupas de mangas talares, cabelos às vezes arrastando pelo chão. Apesar que a Bíblia fala que nós devemos ter uma vida, devemos ter uma vida piedosa, uma vida santificada e exteriormente, mas isso acontece quando o interior é santificado. Quando o espírito e a alma é santificado, ela mostra para fora o nosso corpo de santificação. O Espírito Santo, o Espírito nosso santo, santificado, a nossa alma santificada, o nosso corpo também será automaticamente santificado. Por isso que temos que levar uma vida piedosa, irmãos. Então, santidade, o que ela vai fazer? Ela vai refletir a perfeição divina. É o estado no homem interior gerado por Deus. É o homem quando ele é gerado por Deus, transformado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Aí ele se torna piedoso, piedosa, pessoa justa, pessoa fiel. Lembra do caso de Jó, que Deus pôde testemunhar em favor de Jó? É desse tipo de cristão que Deus quer fazer das nossas vidas, irmãos, uma vida de santificado, em toda santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, é todo o vosso espírito e alma e corpo. O espírito adora a Deus, a nossa alma, juntamente com o corpo, ela traz o reflexo para fora no mundo exterior. Ele fala: sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, o qual também o fará. Deus vai manter a nossa santificação, a nossa pureza. Devemos estar plenamente santificados, aguardando o Mestre, aguardando o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Que Deus em Cristo nos guarde e nos proteja e nos ajude a levar uma vida de santificação, uma vida de santidade. Feche os teus olhos e vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, te damos graças, ó Deus, pela bondade e pela sua misericórdia, pela sua grande compaixão para com as nossas vidas, pelo teu sangue que foi derramado na cruz para nos santificar de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade. Livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos da tentação, livra-nos da falsa piedade, livra-nos, ó Deus, de toda a fúria do inimigo que venha nos tentar para pecar contra Ti. Dê-nos graça para nós suportar, ó Deus, a nossa própria vida, que muitas das vezes ela quer ser uma vida mundana, uma vida que acompanha o mundo, Senhor, mas pelo Teu Espírito que santifica o homem interior, o espírito, a alma e o corpo, que Ele venha trabalhar nas nossas vidas, ó Deus, venha de uma forma gloriosa trabalhar e agir nas nossas vidas, que nós possamos levar uma vida de oração, uma vida de Bíblia, uma vida de leitura da Sua palavra, para alcançar a comunhão com os céus.
Senhor, nós pedimos que as tuas mãos estejam sobre nós e toca nas nossas necessidades e nos ajuda a te servir. Assim nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmão Sérgio.